Olá, muito boa tarde. É o programa Eclésia que regressa neste dia para olhar também a proposta da liturgia para o próximo domingo, mas também o desafio missionário que alia a proposta do Evangelho à dignidade humana. Está connosco o Padre Álvaro Pacheco, missionário da Consolata, um instituto missionário que acaba de ser distinguido pela Assembleia da República com o Prémio Direitos Humanos 2022 pelo acolhimento de jovens refugiados do Afeganistão, Síria e Ucrânia. Boa tarde, Padre Álvaro, obrigado por estar aqui entre nós. Na realidade, este trabalho da Fundação Alamano, não é? Que trabalho é este? Porque é que os missionários, o Instituto Missionário decidiu investir, apostar numa realidade de acolhimento como esta? Bom, em primeiro lugar, obrigado por o convite que me fizeram para estar aqui hoje com vocês. Olhando para um contexto mais largo, os missionários da Consolata há vários anos que optaram também por, no meio de tantas possibilidades de missão, encarar esta dos refugiados não só como um desafio, mas também como uma oportunidade. Nós estamos já presentes em alguns países onde os refugiados também são parte da nossa missão, particularmente na Itália. Temos também na Coreia do Sul, com imigrantes ilegais, uma comunidade dedicada a eles, sobretudo nigerianos e filipinos. Depois temos, recentemente, assumimos em Marrocos uma paróquia que durante muitos anos, e continua a ser, é um ponto de passagem de refugiados que chegam do Sub-Sahara, portanto, de vários países, em direção à Espanha, e sabem que ali há um ponto de acolhimento. Alguns ficam uns dias, outros uns meses, outros inclusive até alguns anos. Tive a felicidade de ter estado ali recentemente com o nosso leigo e pude ver um bocadinho em primeira pessoa o trabalho que é feito a nível de apoio a estes refugiados. Aqui em Portugal, a vertente dos refugiados apareceu também recentemente, associada à nossa Fundação Alamano. Foi feito, em primeiro lugar, foram feitos vários contatos, quer com os jesuítas, quer com a Comissão do Alto Comissariado para os Refugiados. Então foi-nos feita a proposta e nós aceitamos, também porque tínhamos condições para tal. Os refugiados estão ainda presentes, portanto nós temos uma comunidade em Águas Santas, no Concelho da Maia, então o antigo seminário serviu precisamente para acolher estes refugiados que chegaram quase todos eles, na maioria de África. Também temos alguns do Egito, do Paquistão e da Libéria, e então tivemos esta possibilidade de os acolher, dadas as instalações, mas sobretudo dado o nosso espírito missionário. Em primeiro lugar, há gentes para os gentios, digamos assim, mas agora hoje em dia fala-se muito também do intergentes, ou seja, a missão entre povos. E uma das periferias de que fala o Papa Francisco, a Igreja tem que ir para as periferias, uma delas é precisamente esta dos refugiados que estão à nossa porta, que estão em nossa casa e, como tal, não podemos ficar indiferentes perante esta situação. De alguma forma, o Instituto Missionário da Consolata fez uma reconversão do seu itinerário missionário, muito atento a novas realidades emergentes e a missão é isto, é estar continuamente a fazer a leitura da realidade onde se trabalha. Exatamente. A Igreja tem que estar a par e passo com aquilo que acontece na sociedade. Antigamente era muito mais lento este processo, hoje em dia felizmente é mais rápido, até porque temos essa possibilidade não só de ler, porquê? Porque temos gente no terreno, mas também de nos questionar, será que de facto esta pode e deve ser uma realidade missionária? Então vemos que a questão da promoção humana sempre esteve no DNA do nosso Instituto. Já em 1902, quando os primeiros missionários partiram para a África, o nosso pai fundador, o Beato Alamano, dizia, atenção, tendo-se também de exercer a promoção humana. Não só vamos falar de Deus, mas vamos promover o ser humano em si, através da sua cultura, das suas tradições, etc. E então fazer com que o Evangelho vá ao encontro da promoção do ser humano, porque ao promovermos o ser humano, estamos a promover Deus também nas realidades onde nos encontramos. Atualmente, a nossa sociedade, sobretudo na Europa, está muito marcada também por esta realidade da migração e dos refugiados. Então, claro, não podíamos fechar as portas a este desafio grande de uma missão com gente que precisa de Deus, porque aí está. Todas as necessidades que eles têm falam não só de promoção humana, mas também de promoção e valorização da dignidade humana. Um trabalho missionário que começa por tocar o coração do outro, não é? Isto é a abordagem necessária e fundamental. Como é que fazem a diferenciação ou estabelecem a fronteira entre evitar que o Instituto Missionário se torne numa ONG
e perca de alguma forma a identidade missionária de anúncio de proposta de evangelho. Por vezes as coisas podem ser difíceis, não? Sim, sim. Bom, uma coisa é certa, quando eles chegaram à nossa casa, sabiam que era uma casa religiosa, até porque todos os dias viam gente a entrar para a nossa capela, para a missa diária. Depois alguns deles, pouquíssimos, eram católicos e tivemos até a curiosa situação de um que, depois de ter conhecido um pouco quem éramos, através sobretudo do nosso padre Anthony Malila, um caniano, que sendo africano e estando mais disponível, também esteve envolvido nesta questão do acolhimento, não só físico, mas sobretudo afetivo. Então, através da amizade, ele foi criando laços de relações com os vários refugiados e um deles, inclusive, chegou a pedir o batismo. O Padre António fez-lhe a formação, foi batizado depois lá em nossa casa e precisamente nasceu um fruto, digamos assim, desde sermos missionários. Não somos a ONG, mas somos sim uma congregação missionária que fala de Deus, não falando de Deus diretamente, falamos através daquilo que somos e daquilo que fazemos. O testemunho das obras e esta presença de proximidade acaba por ser um canal muito forte para falar de Deus também aos outros. Exatamente. Eu lembro quando estava no noviciado, ainda a preparar-me para ser sacerdote, o nosso vice-superior-geral disse-nos: a primeira forma de ser missionário é a amizade. Não é chegar lá e começar a dizer, olha, eu tenho que falar de Deus, disto, daquilo. Não. Criamos primeiro uma relação. Posso até nunca chegar a falar de Deus, como acontece em vários casos, em vários países onde, por exemplo, o cristianismo é perseguido ou então é proibido. Então aí fala-se de Deus como? Através da presença, através da relação, sobretudo, de proximidade. Quando a gente aprende uma língua, aprende uma cultura, quando fazemos sentir ao outro que é meu irmão também, então aí estamos a anunciar Deus indiretamente, porque Deus está nesta relação, porque Deus é a relação. E essa é uma linguagem universal que todos compreendem. Exatamente. E eles viram isso, tanto que depois de passado alguns meses, o primeiro grupo já dizia: aqui estamos no paraíso, sentimos-nos bem acolhidos, não só por nós e a Fundação e os membros da Fundação, que foram fazer um trabalho bastante bom, tanto que até levou a este prémio, que foi uma surpresa para nós, mas também pelas pessoas que frequentam a nossa comunidade. Nós, desde o início, como que as introduzimos a esta nova realidade, temos ali jovens que eles iriam ver todos os dias, provenientes de vários países, mas as próprias pessoas sentiram-nos como seus amigos, como seus irmãos e irmãs, e então foram bastante bem recebidos, digamos assim, sentindo que aquela precisamente era uma comunidade diferente, porque havia também ali esta dimensão missionária. Claro. E este prémio, o que é que pode significar também para este trabalho que desenvolvem? Em primeiro lugar, significa a confirmação de que foi uma boa escolha, ou seja, muitas vezes a nossa vida é feita de escolhas e às vezes algumas são bem feitas, outras não tão bem feitas, então vamos avaliando, reavaliando, mas este prémio vem de facto confirmar que fizemos uma boa opção e sobretudo a maneira como foi feito. Podemos fazer muito, podemos fazer pouco, mas o mais importante é o coração com que se faz. Então acho que este coração com que foi feito, este espírito de consolação que é muito próprio do nosso Instituto, levou a que este prémio nos fosse atribuído, penso eu. Tem este seminário reconvertido em Casa de Acolhimento, em Águas Santas. O que é que ali acontece? Como é que é o dia-a-dia, a vida? Que propostas fazem a estes que chegaram a um país, a uma cultura completamente distinta e têm que recomeçar uma vida? O período de estadia é de 18 meses. Portanto, há um protocolo com o Estado em que nós somos convidados a acolhê-los e ficam durante um período de 18 meses. É claro que o início tem tudo a ver com o básico. A língua, as necessidades mais básicas a nível de saúde, a nível de registro de documentação, etc. E então, depois aos poucos, fomos começando também não só a ajudá-los a compreender onde estavam, que tipo de país é Portugal, não só a sua cultura, a língua, mas também outras dimensões, e depois começar a procurar possibilidades de trabalho, porque eles vêm também para conseguir um futuro melhor, um futuro que começa agora, não daqui a 2 ou 3 anos, e então neste e agora conseguimos, através da nossa direção e depois na relação com outras instituições, sobretudo a nível de segurança social, com outras instituições que estão nesta área do trabalho, etc., conseguimos aos poucos ir arranjando trabalho para praticamente todos eles. Então, claro, o trabalho não só dignifica, mas também valoriza o esforço que é feito, seja da nossa parte, seja o esforço de enculturação deles, porque também não é fácil da parte deles chegar a um país diferente, aprender uma cultura diferente, uma língua, etc., e então esta adaptação é para os dois lados, quer para nós, quer para eles. E então foi um processo gradual, ou seja, começar pelo básico e depois então oferecer-lhes as ferramentas, digamos assim, através da língua, através de vários serviços, para eles próprios começarem depois a dizer, agora eu é que assumo a responsabilidade
pela minha vida e pelo meu futuro também. Como é que se cria, porque é uma comunidade que ali vive, ao fim e ao cabo, como é que se cria este espírito de comunidade entre pessoas que vêm de proveniências tão distintas, muitas delas até de países inimigos e com conflitualidades bem acesas? Sim, sim. Nós tivemos uma bênção que foi, alguns deles já se conheciam, porque muitos deles atravessaram o Mediterrâneo nos famosos barcos superlotados e estiveram em campos de refugiados, quer na Itália, quer na Grécia. E alguns deles já se conheciam. Isso levou a que, quando chegassem cá, o ambiente e a ambientação, digamos assim, fosse mais fácil, digamos assim. Não eram completamente desconhecidos uns dos outros. Depois também as regras e normas que fomos impondo, não, propondo, foram também de um convívio são, ou seja, aqui não está um marroquino, não está um liberiano, não está um paquistanês, aqui estão pessoas com o mesmo objetivo, melhorarem a sua vida. E então, como estão juntas e são de origens diferentes, temos que encontrar em primeiro lugar um ponto comum, que é o respeito, a valorização uns dos outros. Porquê? Porque vão ter de estar juntos durante pelo menos 18 meses. É um bocadinho como às vezes formamos voluntários para ir um mês para Moçambique ou para a África. Durante um ano têm que fazer uma formação e um convívio. Para quê? Não se vai assim para a África sem conhecer quem está connosco. Com eles aconteceu a mesma coisa. Ajudar com dinâmicas, tivemos voluntários também a apoiar, etc., para que esta dinâmica de grupo aumentasse. O facto de eles, por exemplo, terem uma cozinha à disposição deles, onde podiam cozinhar à vontade, de facto, às vezes na capela sentíamos os odores de outras culturas e de outros povos, precisamente porque também tinham esta possibilidade, e entre eles também havia este convívio. Com a nossa comunidade era sobretudo o Padre Anthony, que servia de elo de ligação, e depois, claro, os membros da comissão, da direção da Fundação, que estavam sempre presentes e criavam precisamente este ambiente. Estas pessoas que ali estão... atrás delas e muito longe têm famílias, não é? Como é que os ajudam também na ligação, no não perder estes laços familiares, nas comunicações que fazem com os seus países, com as suas famílias? Uma das coisas que eu soube é que nós deveríamos ser das poucas instituições que forneciam internet grátis. E a internet é valiosa. Porquê? Porque através dos telemóveis consegue-se comunicar em tempo real, através de videochamadas, etc. Portanto, todos os dias, sobretudo à noite, lá estavam eles pendurados à janela, a falarem várias línguas, precisamente a falarem também com os seus familiares. E sabemos também que a partir do momento em que começaram a trabalhar, foram abertas várias contas para que houvesse a possibilidade de fazer essa transação de dinheiro para precisamente enviarem às famílias. A questão da família esteve sempre presente, ou seja, é uma mais-valia. Porquê? Porque também eles, como eu também quando fui para a Coreia, estive noutros países, a necessidade da família é sempre grande. Muito mais neste caso em que eles tiveram de forçosamente sair. Então a família é um apoio muito, muito grande e tem que ser valorizado, e uma das formas era precisamente essa, conceder-lhes a possibilidade da comunicação através das redes sociais, etc., para que a família estivesse sempre presente. Há muitas motivações para ter chegado até à Europa, a estar ali concretamente, muitos em busca de uma melhoria de condições de vida, outros porque tiveram mesmo de fugir por perseguição política, por falta de liberdade. Houve um que nos falou que precisamente se ele continuasse lá no país dele, como era ativista, digamos assim, de oposição, que a sua vida corria perigo. E então são várias as motivações. Geralmente são de nível económico, mas também são de nível ou político, ou até mesmo religioso, ou então social. E então graças ou por causa dessas causas, digamos assim, de insegurança, então tiveram que escapar. E de facto não é fácil escapar. O drama de muitos deles, ainda agora quando estive em Marrocos, ouvi algumas histórias também. Eu não sei se era capaz de fazer o que eles fazem, sobretudo fugir e depois sujeitar-se a muita discriminação, a muito sofrimento, porque o tráfico humano, infelizmente, é uma realidade enorme na Europa e depois também no norte da África, no Médio Oriente, etc. Então aquilo por que passam é de facto, entre aspas, infernal, ou seja, é de veras um sofrimento atroz. E então terem conseguido chegar ali, só vê-los chegar e ver a expressão de felicidade deles, para nós era uma mais-valia. Porquê? Vamos continuar a ajudar a que eles consigam ressuscitar, porque isso são pequenas ressurreições que eles iam alcançando à medida que iam avançando até chegar onde chegaram. Gente que vive nesta expectativa e esperança de que algo de melhor vai chegar para si. É esse também a expectativa dos cristãos neste caminho de Advento que estamos a fazer. O próximo será o terceiro domingo do Advento. Ficamos agora, escutamos o Evangelho de Mateus. Naquele tempo, João Batista ouviu falar na prisão
das obras de Cristo e mandou-lhe dizer pelos discípulos: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que vedes e ouvis. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo. Quando os mensageiros partiram, Jesus começou a falar de João às multidões. Que fostes ver ao deserto? Uma cana agitada pelo vento? Então que fostes ver? Um homem vestido com roupas delicadas? Mas aqueles que usam roupas delicadas encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes ver então? Um profeta? Sim, eu vos-lo digo, e mais que profeta. É dele que está escrito: Vou enviar à tua frente o meu mensageiro para te preparar o caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Padre Álvaro, neste Evangelho aqui como uma passagem de testemunho de João para Jesus, mas muito sublinhada esta dimensão da vida nova, da esperança, de toda uma realidade diferente que vem agora e que Cristo nos traz. Em primeiro lugar, é fundamental vermos que aqui existe um paralelo com o famoso Evangelho em que Jesus vai a Nazaré, quando no sábado vai à sinagoga, ele entrega o livro de Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me enviou. Portanto, Jesus disse que é o enviado, é o Messias. E enviou a quê? Então, o que ele diz a João Batista, os coxos andam, os cegos vêm, etc. Tudo isso é já parte deste Evangelho, desta boa nova, que é a missão de Jesus, que depois, em última análise, é o próprio Jesus. Então vemos esta radicalidade de um Deus que se torna um de nós, não só que se torna um de nós, mas torna-se um como nós. João Batista pergunta: mas és tu que estás para vir? Porque o Messias que nós esperamos deveria ser alguém potente, com um grande exército, porque temos aqui romanos em casa, é preciso mandá-los embora e restituir a glória de Israel. Jesus não faz nada disso. Jesus aparece como um de nós, não tem nenhum exército, nasce num presépiozinho de uma manjedoura, fez uma experiência de refugiado, teve que fugir para o Egito com os seus pais. Então, de certa maneira, partilha já uma dimensão humana que, infelizmente, está presente ao longo de toda a história até aos nossos dias, e depois mostra que a sua missão é, sobretudo, de aproximar Deus à humanidade e a humanidade a Deus. E, neste contexto da humanidade, Jesus diz: aquilo que eu estou a fazer é o que eu devo fazer. E uma das coisas que Jesus fez foi dar novamente a dignidade, a autoestima e o valor às pessoas que eram discriminadas pela sociedade, particularmente pelas autoridades religiosas. Coxos, leprosos, samaritanos, romanos, toda a gente que era, ou que tinha alguma, entre aspas, deficiência ou fragilidade, era considerada excluída e amaldiçoada. Jesus vem contradizer esta perspectiva e meio mudar tudo. Ou seja, não há amaldiçoados nem abençoados para Deus, existem filhos e filhas que têm a capacidade de ser bênção ou de ser maldição. É uma escolha que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida. Então Jesus escolhe abençoá-los novamente através, em primeiro lugar, da amizade. Como eu dizia há bocado em relação aos refugiados, também Jesus, a primeira forma de missão era esta da amizade. Acolhia, escutava, compreendia, amava e depois a pessoa sentia-se impulsionada a ser testemunha missionária. Então, Jesus diz, o profeta Isaías já dizia que o Messias tinha que fazer isto, curar, dar a visão aos cegos, libertar os cativos, etc. e anunciar a boa nova do Senhor. É isto que eu estou a fazer, por isso sou eu. O Messias, não te preocupes, porque eu já cheguei. De alguma forma, o que está neste Evangelho é um bocadinho aquilo que vão pondo em prática na vossa casa, em Águas Santas, neste trabalho com os refugiados, não é? São estas pessoas, os coxos, os cegos, aqueles que são tantas vezes apontados, hostilizados pela sociedade que habitamos. Exatamente. Quer refugiados, quer outras formas de missão que nós temos. Uma das mais bonitas formas de missão que eu, como missionário e sacerdote, tenho é a da escuta. Há pessoas que vêm para desabafos, para confissões, às vezes estão ali 3 e 4 horas, e nós vemos que hoje em dia uma das grandes fragilidades humanas a nível efetivo é a falta de alguém com quem desabafar. Há muita gente que tem milhares de amigos nas internets, nas redes sociais, etc., mas quando precisa de alguém, ninguém está lá. E uma das coisas que Jesus oferecia era o seu tempo.
E um dos dons maiores que nós temos é o dom do tempo. Mas o tempo que passa por uma preocupação pelo outro, por uma atenção ao outro e, sobretudo, aos pequenos detalhes. E nós vemos muita violência familiar, vemos muita desestruturação a nível efetivo. Porquê? Porque não há interesse pelo outro. Olhamos para a televisão e vemos muito, olha, precisas disso, precisas daquilo para ser feliz. Mas nunca se diz de quem é que nós precisamos para sermos felizes. Uma das experiências mais bonitas também que fiz foi ser voluntário como capelão no Hospital da Figueira da Foz, quando trabalhei lá. E uma das coisas que muitas funcionárias, enfermeiras, etc., diziam é que precisamos também de quem cuide de nós. E eu falava de cuidar de quem cuida, que é um tema bastante atual, mas este cuidar de quem cuida tem a ver com as relações familiares, em primeiro lugar. Não é só no trabalho ou daqueles que estão a cuidar de outras pessoas, mas sobretudo da forma como é que nós cuidamos do outro. E Jesus tem esta perspectiva e esta forma de estar com o outro. Em primeiro lugar, acolher. Muitas vezes rejeitamos. Em segundo lugar, ou escutar. Muitas vezes só falamos e a criticamos e condenamos. Outra coisa é criar empatia. Somos, muitas vezes, pessoas com dificuldade em criar empatia. Porquê? Porque primeiro olhamos, como dizem em português, para o nosso umbigo, e depois olhamos para os outros, enquanto que Jesus olhava sempre para os outros, em primeiro lugar. Eu vim para servir, não para ser servido, e não há maior amor do que dar a vida pelo amigo, não é preservar a sua própria vida. Então, de certa maneira, o que Jesus está a dizer a João Batista é: a nossa vida só tem sentido e só tem valor quando damos valor à vida dos outros. E isso é o Evangelho. Muito bem, fica este trabalho, esta aposta missionária nesta modalidade de acolhimento também aos refugiados, que é um verdadeiro itinerário de advento, também uma proposta a esta empatia e proximidade que cada um de nós deve estabelecer com o seu semelhante. Obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. A terminar, eu recordo ainda que amanhã, pouco depois das 6 da manhã, pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Obrigado pela atenção que nos dispensou. Tenha então uma boa tarde, tenha também um bom fim de semana.